Estamos de volta com Tudo a Ver e agora vamos falar um pouquinho de questões ambientais. O sexto Cine Debate aconteceu e quem está aqui comigo são as meninas do coletivo socioambiental que vai contar tudo pra gente. Tudo bom, meninas? Tudo certo. Tudo bom. Como aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, pra quem não sabe, o que é o Cine Debate? O Cine Debate é uma das atividades realizadas pelo coletivo socioambiental, né, que tem como intenção unir o cinema, a cultura com a mensagem ambiental, né? A nossa grande intenção é trabalhar no processo de educação ambiental por diferentes caminhos, que como nosso foco sempre é atingir a comunidade adulta, né, os adultos e jovens, a gente, através do cinema e da cultura, a gente vê um caminho bastante positivo para conseguir esse tipo de atitude, né, de ação. Levar as pessoas a ter conhecimento de algumas situações, informação, educação, reflexão, né? E além de assistir aos vídeos, no Cine Debate as pessoas também debatem sobre a questão trazida pelo vídeo. Sempre tem um convidado, né? E as pessoas têm essa possibilidade de participar. E você acha que através dos filmes que as pessoas estão vendo, elas conseguem melhor entender do que se tivessem só os palestrantes? Você acha que o filme, a pessoa guarda a imagem, entra mais na memória? Sem dúvida. Assim, o filme é o chamativo. Isso, é um caminho que, ao mesmo tempo que ele informa, ele também sensibiliza, né? Através da imagem, da situação real que muitas vezes ele traz, né? Então, é uma importante ferramenta para a educação ambiental, né? E conta pra gente, tinham os filmes, aí as pessoas viam os filmes e acabou o filme, todo mundo já falava o que achou, o que debatia. Isso, ao final de cada filme haviam convidados e mediadores, né? Que iniciavam então um momento de uma sala de debate ali, né? Nos primeiros 10 minutos o convidado fazia suas colocações sobre o assunto e depois o microfone vai para a plateia. E esse é o momento mais rico, Laís, do Cine Debate, porque a gente percebe que a população não tem espaços muito para discutir, para ouvir e ser ouvido também, né? E o grande sucesso é que às vezes a gente tem medo de que as pessoas não vão fazer perguntas e muito pelo contrário, sempre tem muitas perguntas e às vezes a gente tem que encerrar por conta do tempo, que já é 10h30, é hora de encerrar, né? Então... Às vezes não. Às 3 noites nós tivemos que encerrar às 10h30, 10h40, sendo que era previsto até às 10. Porque as pessoas querem se colocar, querem saber, querem falar, querem arguir. Então é realmente incentivador. Lá as pessoas pediam informação ou elas comentavam sobre o filme, isso tá certo, isso tá errado, isso no meu bairro não acontece. Conta um pouco como é que foram as palestras, quais os temas abordados e o que a população, quais eram os comentários da população. A gente tem aí acho que umas fotos pra gente ter mais ou menos uma noção de como foi, né? Isso. Na primeira noite o assunto foi resíduos, né? Então nós tivemos dois convidados, né? A professora, uma psicóloga Rispa Bezen. Isso, Rispa Bezen, ela é de São Paulo, da Universidade de São Paulo também, e também a doutora Gabriela Montagnana, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB. E nesse contexto os filmes trouxeram a problemática dos resíduos e foi discutida a situação dos resíduos, tanto aqui em Bragança, como também numa problemática mais geral do consumismo como grande problema que gera o lixo, né? Quer contar um pouco da segunda noite, Vivian? Posso contar. Segunda noite foi o filme Brasil Orgânico, que é sobre a produção de alimentos orgânicos, e Chapada do Apodi, Vida e Morte, que é sobre irrigação no Ceará, o Rio Grande do Norte. Agora esqueci. Bom, e foi muito interessante, porque primeiro nós passamos o Brasil Orgânico e aí abrimos para debate sobre esse tema. E os presentes se manifestaram tanto, participaram tanto, que deu um pequeno atraso, mas foi ótimo. Inclusive teve gente que queria responder a pergunta do outro. Então foi muito interessante essa troca entre os debatedores, o mediador,
o público fazendo pergunta, nós respondendo, e aí um dizia assim, eu posso falar? Pode. Então ele respondia também, foi riquíssimo. E Chapada do Apodi é sobre assentamento e a irrigação de um local, é um grande projeto do INCRA. Não gerou tanto debate porque está um pouco mais longe da gente, mas também foi muito interessante. E Chapada do Apodi fala muito também sobre os agrotóxicos. Então, primeiro o Brasil orgânico e depois os agrotóxicos foi um dia impactante. Foram 3 dias de cine debate, né? Isso. E na última noite nós assistimos a um vídeo chamado Amazônia Desconhecida. E a nossa convidada foi a professora Marta Azevedo, que já foi presidente da FUNAI em 2012 e 2013. Então ela tinha muito repertório para a discussão ali do contexto de algumas questões problema na Amazônia, né? E foi riquíssima também a última noite, né? E as pessoas tanto fazem perguntas, como as pessoas colocam as suas opiniões, né? Como também procuram responder questões de outros. Então o Cine Debate é um grande momento de troca de saber. Essa prática da educação ambiental transdisciplinar que não tem uma hierarquia de saber, né? Então todo mundo contribui e vai construindo os saberes ambientais. A gente está na 6ª edição do Cine Debate. Para a população que estava lá e que participou desde as primeiras, você acha que muda mesmo? Elas vão lá com uma consciência e elas aderem àquilo como um estilo de vida delas e depois quando elas vão de novo, elas passam isso para outras pessoas? Claro que os processos de educação são, como eu disse, processos, né? Ninguém se conscientiza de uma noite para o dia. Então, assim, a gente procura no Cine Debate despertar algumas pessoas, as questões ambientais que estavam ali adormecidas, que não prestavam muito atenção. Como, por exemplo, vocês acham que elas, depois do Cine Debate, elas já estão produzindo menos lixo? Então, no dia seguinte, talvez não. Mas num processo que no dia a dia ela vai percebendo o consumo consciente, no que ela pode realizar ou não, né? E assistindo a sequência dos outros anos, a gente pode perceber também que quem volta sempre sabe um pouco mais, vai aperfeiçoando, né? Mas sem dúvida existe um resultado, mas não assim imediato, porque ele é processual, né? Vocês fazem anualmente ou não? Sim. Quer falar um pouquinho dos... Todo ano a gente faz o Cine Debate, né? Na tentativa mesmo de ser uma coisa constante, um processo constante de educação da comunidade, de uma forma geral. Porque com criança, de um jeito ou de outro, a escola está trabalhando a questão ambiental, mas e com o adulto? Né? É verdade. Então é uma estratégia da gente manter esse processo educativo todo ano com novos filmes, novos assuntos, novas problemáticas, né? A gente viu umas fotos ali que estava bem cheio, né? Quantas pessoas mais ou menos participaram? Olha, todos os anos nós temos tido em torno de 100 pessoas por noite, o que para Bragança é bastante gente. E tem se mantido esse público. Não é sempre o mesmo público, tem pessoas que votam há 6 anos, mas tem gente que vem pela primeira vez. E uma coisa que eu nem sei se eu já te contei, na última noite na Amazônia Desconhecida, que a Marta do Amaral Azevedo veio, ela conversou com uma das pessoas que estava na plateia, que é de Bragança e que já fez trabalho com os índios no Acre. E a gente nem sabe os tesouros que a gente tem em Bragança. Então é muito interessante essa troca, esse conhecimento que isso gera. Que o Cine Debate gera, né? Além do Cine Debate, o que o coletivo socioambiental faz? Quais as ações? Bom, nós temos uma coluna semanal no Bragança Jornal Diário, todas as terças-feiras, né? Nós trabalhamos muito também com cursos de formação, curso de agente socioambiental e o curso de protagonismo ambiental. Expedição fotográfica, que a gente já fez 5 edições de expedição. Como funciona a expedição? A expedição fotográfica, a gente leva as pessoas a uma saída de campo para analisar uma problemática específica e, ao ter contato direto com essa problemática, a gente faz uma visita monitorada com muitas informações e as pessoas vão fotografando. As fotos desses participantes depois se transformam numa mostra, numa exposição de fotos, né?
Então também a gente une essa saída de campo, o elemento cultural da fotografia, da exposição, com o processo educativo, né? Também realizamos feiras de trocas, né, incentivando aí a prática do consumo consciente. O que seriam as feiras de trocas? As feiras de trocas são espaços onde as pessoas levam algumas coisas que ainda estão em bom estado, mas que não fazem mais uso, né? Ou alguma habilidade que ela tenha, uma receita de um bolo, enfim, leva para a feira de trocas, e se tem alguma coisa da outra pessoa que lhe interessa, elas fazem uma troca direta, uma relação olho no olho, e que não tem uma relação com custo, Laís. Então não é a minha coisa custaria X, a sua coisa custa muito mais barato, então eu não vou trocar. Não, é uma relação de necessidade. Eu estou precisando de um vaso muito semelhante ao vaso que você trouxe, então, que você já estava cansada daquele vaso, né? E aí a gente faz uma troca. Quem quiser participar desse cine troca, não, quem quiser participar pode? Sim, o coletivo... Qualquer pessoa. Sim, o coletivo socioambiental ele é aberto, né, para a participação de toda a comunidade. A gente inclusive incentiva, que é um trabalho voluntário, né, dentro do coletivo. Então a gente tem parceiros que são instituições, pessoas físicas, enfim. Acho que a Vivian pode falar um pouco dos parceiros, né? Nós temos aqui uma voluntária, né? Isso. A Marilene é voluntária, né, Marilene? Por que você quis ser voluntária? Por que é gratificante para você ser uma voluntária? Então, tudo começou com o curso, né, de sócio-agente ambiental, né, que eu fiz. E eu tinha uma outra realidade, assim, de meio ambiente. Quer dizer, eu pensava em proteger a Amazônia. E no curso você aprende que você tem que começar cuidando da sua casa, da sua cidade. E aí eu fui me interessando, né, e querendo que outras pessoas também venham a conhecer, a participar, né? Porque para mim foi gratificante, porque antes do curso, antes do coletivo, eu gostava de sapato, vou dar um exemplo. Então, assim, eu ia na loja, eu comprava sapato. E eu nunca parei para pensar assim, mas como é produzido, o que acontece, né? O que gasta, o que não gasta. E no coletivo eu aprendi, né, a ser consumidora, não consumista. Entendi. Então eu acho assim que o coletivo vem me ajudando a cuidar melhor do meio ambiente, do ambiente em que eu vivo. Primeiro, para depois pensar. E agora que você tá lá nas suas palestras ou nas reuniões, você passa isso para as pessoas? Passo. Na minha casa, para os meus filhos, né? Eu economizo, assim, água, eu levo meus filhos a economizar. As pessoas que estão em volta, eu falo sobre economia, tanto do Cine Debate, igual a Maria falou, que talvez ao longo eles vão começar a pensar. Eu acredito que tem pessoas que já saíram dali, já pensando assim, vou comprar um balde diferente já para fazer isso com lixo, porque o meu tá indo, eu vi esse comentário. Eu nem falei, né? Já é imediato. Já é imediato. Então, assim, em algumas pessoas talvez demore um pouco. Mas tem umas pessoas que tá, sabe, está necessitando já de começar amanhã. Ou hoje mesmo já começar guardando. E é um incentivo para elas, né? Ver que tá todo mundo ali em prol de uma causa, então as pessoas também querem abraçar essa causa, né? Certamente, é isso que a gente sempre faz o convite para o voluntário que já tenha alguma preocupação pela questão ambiental e que não sabe de repente onde outras pessoas que se preocupem como ele, ou como que eu vou gastar essa minha energia, eu queria fazer pela minha cidade, pelo meu planeta, o que eu faço, né? Vem participar com a gente do coletivo, a gente tem reuniões mensais. Nas reuniões mensais a gente planeja todas as atividades que a gente vai fazer durante o ano. Enfim, é um grupo bastante heterogêneo, um grupo bastante múltiplo e com parceiros que são parceiros mais fixos, outros parceiros que dependendo do evento eles agregam conosco. Essa variabilidade sempre numa perspectiva bem horizontal, Laís, sem ter hierarquia de saberes nem nada, né? Então, todo mundo que vem é sempre bem acolhido. Quem quiser, então, você pode deixar um telefone, um e-mail ou mesmo passar o endereço? Isso. O coletivo socioambiental ele se reúne sempre na primeira quarta-feira do mês, no NAPA, né, lá na Sala Verde Pindorama, que a gente cede o espaço para as reuniões do coletivo.
às 6h30 da tarde, sempre a primeira quarta-feira do mês, né? O nosso e-mail é coletivobraganca@yahoo.com.br, né? E a nossa coluna toda terça-feira também tem todos os nossos contatos lá, né? Pra gente encerrar, para ficar uma dica para quem está nos assistindo, o que as pessoas já podem começar a fazer agora? Na minha opinião, fazer agora é a economia de água, né? A economia de água e o consumo consciente de uma forma geral, porque quando a gente consome de maneira consciente, a gente também está economizando água, né? Tem alguma dica, Vivian? Eu acho que o consumo consciente é o mais importante, que nem a Marilena falou. A Marilena é uma parceirona nossa. Toda vez que ela não compra um par de sapato, é a matéria-prima que ela está economizando, é a água da confecção que ela está economizando, é a energia que ela está economizando e é o transporte que está gerando o carbono que ela está economizando. Então, ela está fazendo um serviço perfeito, 4 coisas em uma só. E o importante é o exemplo, que as pessoas venham e vejam os outros fazendo, porque ver os outros fazendo é muito mais fácil do que só ouvir os outros falando. É verdade. Meninas, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Tudo a Ver. E para o pessoal de casa, para a gente acabar o Tudo a Ver hoje, fica essa dica. Vamos começar a pensar um pouquinho mais no que a gente está consumindo e ver o que a gente consegue fazer para ajudar. Amanhã a gente volta com mais Tudo a Ver.